Lucas 8, versículo 1. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 com ele. 2. E algumas mulheres, que haviam sido curadas de espíritos maus e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Sussana, e muitas outras, que o serviam com suas fazendas. 4. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades, ele falou por parábola. 5. Eis que saiu um semeador a semear a sua semente, e, quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. 6. E outra caiu sobre a pedra, e, nascida, secou, porque não tinha umidade. 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos, crescendo com ela, a sufocaram. 8. E outra caiu em boa terra, e, nascida, deu fruto a 100 por 1. E, dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? 10. E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. 11. É, pois, esta a parábola: a semente é a palavra de Deus. 12. E os da beira do caminho são os que ouvem, e depois vem o diabo, e tira a palavra do coração deles, para que não se salvem crendo. 13. E os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas estes não têm raiz, creem por algum tempo, e na hora da tentação se desviam. 14. E a que caiu entre espinhos são os que ouvem, mas, indo, são sufocados com os cuidados, e as riquezas, e os prazeres da vida, e não dão fruto. 15. Mas a que caiu em boa terra são os que ouvem a palavra com coração reto e bom, e a retêm, e dão fruto com perseverança. 16. E ninguém, acendendo uma luz, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas a põe em um candelabro, para que os que entram vejam a luz. 17. Porque não há coisa oculta, que não haja de manifestar-se, nem coisa encoberta, que não haja de saber-se, e vir à luz. 18. Olhai, pois, como ouvis, porque a quem tiver, dar-se-lhe-á, e a quem não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. 19. E, indo ter com ele sua mãe e seus irmãos, não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. 20. E foi-lhe dito: a tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem ver-te. 21. E, respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus, e a executam. 22. E aconteceu, num certo dia, que entrou num barco, e seus discípulos com ele, e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. 23. E, navegando eles, adormeceram, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, e estavam em perigo. 24. E, chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a agitação da água, e cessaram, e fez-se bonança.